Este canal tem como finalidade incentivar a disseminação da história, apresentando os eventos principais relacionados ao tema abordado no vídeo. Não é nossa intenção esgotar o assunto, já que isso seria inviável em vídeos de cerca de 10 minutos. Sugerimos que caso os espectadores tenham interesse em saber mais sobre as batalhas, após assistir aos nossos vídeos, realizem pesquisas mais aprofundadas, pois nossos vídeos servem apenas como uma introdução ao assunto. Seja bem-vindo ao nosso canal, Grandes Batalhas da História. Aqui você terá a oportunidade de reviver as maiores e mais emocionantes batalhas que marcaram a história da humanidade. A Batalha de Marton ocorreu possivelmente em 22 de março de 871 entre as forças saxãs lideradas pelo rei Ethelred e seu irmão Alfredo, e os invasores dinamarqueses provavelmente liderados pelos reis Halfdan e Bagseik. A batalha foi uma das muitas batalhas da Guerra Viking-Saxônica que ocorreu entre os séculos VIII e IX na Inglaterra. No final do século VIII, as invasões vikings começaram na Inglaterra. Os invasores dinamarqueses atacaram cidades costeiras, e gradualmente, foram se expandindo para o interior do país, conquistando territórios e enfrentando a resistência dos saxões. Em 865, os dinamarqueses iniciaram a Grande Guerra do Exército Pagão, uma invasão maciça que durou vários anos e levou à conquista de grande parte do norte da Inglaterra. Eles haviam conquistado a Nortúmbria e parte da Mércia. No entanto, as forças saxãs resistiram e em 871, sob a liderança de Ethelred e Alfredo, lutaram contra os dinamarqueses na Batalha de Marton. Essa batalha foi uma das primeiras vitórias saxãs significativas na guerra, mas também foi seguida por outras batalhas e lutas por muitos anos, antes que a Inglaterra finalmente fosse unificada sob o governo dos descendentes de Alfredo, o Grande. Em resumo, a Batalha de Marton ocorreu em um período de grande instabilidade e conflito na Inglaterra, durante as invasões vikings, e foi um dos muitos confrontos entre os saxões e os dinamarqueses na luta pelo controle do território inglês. As tropas saxãs na época da Batalha de Marton eram compostas principalmente por guerreiros locais, chamados de Fyrd, que eram convocados em tempos de guerra para defender seus lares e vilas. Esses guerreiros eram geralmente camponeses ou pequenos proprietários de terras que traziam suas próprias armas, como espadas, machados, lanças e escudos. Eles eram liderados por líderes locais, que muitas vezes tinham pouca ou nenhuma experiência militar formal. Além dos guerreiros Fyrd, o exército saxão também incluía soldados profissionais. Esses homens eram selecionados por sua habilidade e lealdade e serviam diretamente ao rei. Eles eram bem treinados e armados com as melhores armas disponíveis na época, como espadas, lanças e machados de batalha. No entanto, o exército saxão era consideravelmente menor e menos organizado do que o exército dinamarquês, que incluía muitos guerreiros experientes e profissionais. Os dinamarqueses também tinham um sistema de liderança mais centralizado e uma tática de batalha mais organizada, o que lhes dava uma vantagem sobre as forças saxãs. Foi uma das últimas batalhas travadas entre o rei Ethelred de Essex e os dinamarqueses, com o rei inglês morrendo menos de um mês depois em 15 de abril. Se ele morreu como uma consequência da batalha ou de causas naturais ainda é incerto. O exército nórdico que participou da Batalha de Marton era composto principalmente por dinamarqueses provavelmente liderados pelos reis Halfdan e Bagseik. Os dinamarqueses eram conhecidos por serem excelentes navegadores e guerreiros, e haviam estabelecido uma presença significativa na Inglaterra desde as invasões vikings do século IX. O exército consistia principalmente em guerreiros a pé, embora também tivesse alguns cavaleiros. Os nórdicos eram conhecidos por seu estilo de luta agressivo e feroz, com seus guerreiros muitas vezes usando machados de batalha e escudos redondos para atacar e se defender. Eles também usavam uma variedade de outras armas, incluindo lanças, espadas e arcos. Além disso, alguns guerreiros nórdicos eram conhecidos como berserkers, que eram considerados soldados especialmente ferozes e corajosos. Os berserkers eram guerreiros vikings que lutavam de maneira feroz e impetuosa em batalha. Eles eram conhecidos por entrar em um estado de fúria ou transe durante a batalha, o que os tornava ainda mais perigosos para seus oponentes. Os relatos históricos sugerem que eles poderiam ter usado alucinógenos para entrar nesse estado.
Os Berserkers lutavam sem armadura, usando apenas suas habilidades físicas e armas como machados, espadas e lanças. Eles eram treinados para serem corajosos e implacáveis em combate, capazes de lutar mesmo quando em desvantagem numérica. Eles também eram frequentemente retratados na cultura popular como vestindo peles de animais para intimidar seus inimigos. Embora sua fama os preceda, é importante notar que a existência real dos Berserkers é contestada por alguns historiadores, já que muitas das histórias sobre eles foram transmitidas através de lendas e mitos. No entanto, é indiscutível que os guerreiros vikings em geral eram temidos por sua habilidade em batalha, e que muitas vezes lutavam com extrema coragem e ferocidade. Inicialmente, os saxões conseguiram manter os vikings à distância, mas os invasores dinamarqueses começaram a se aproximar lentamente. Foi então que o rei Ethelred ordenou um ataque surpresa, pegando os vikings desprevenidos e os forçando a recuar. Após esse ataque surpresa, os nórdicos iniciaram uma carga, que tentou romper as linhas saxãs. Os saxões mantiveram suas formações, e conseguiram repelir a carga. O combate corpo a corpo continuou, com os nórdicos tentando flanquear as formações saxãs e os saxões tentando manter suas posições. O príncipe Alfredo, que mais tarde se tornaria o rei Alfredo, o Grande, foi uma figura importante na batalha. Ele liderou as forças saxãs com habilidade e estratégia, ajudando a manter a coesão da formação saxã e a repelir os ataques vikings. A batalha durou o dia inteiro e foi extremamente sangrenta. Os dois lados sofreram pesadas baixas, mas no final os saxões conseguiram manter suas posições e os vikings recuaram. A batalha terminou em um impasse, mas foi uma vitória moral para os saxões, que conseguiram resistir ao ataque dos nórdicos. A Batalha de Marton foi uma das muitas batalhas entre saxões e vikings que ocorreram durante as invasões nórdicas. Apesar de não ter um resultado claro, a batalha foi importante porque mostrou que os saxões eram capazes de resistir aos vikings e de lutar de forma organizada. A batalha também marcou o início da ascensão de Alfredo como líder saxão e eventualmente como rei. Infelizmente, não temos muitas informações sobre como se deu a batalha. Apesar de Alfredo ter criado o hábito de registrar todos os eventos, essa batalha não possui registros em detalhes, talvez porque ele ainda não fosse rei. Mas não poderíamos ignorar essa batalha, pois trata-se de um evento muito importante das guerras viking-saxônica. A Batalha de Marton foi uma das primeiras grandes vitórias dos saxões na resistência contra as invasões nórdicas. Embora não tenha sido a batalha final da guerra, teve um impacto significativo na moral das forças saxãs e na capacidade dos nórdicos de continuar a expansão. A vitória em Marton ajudou a fortalecer a posição de Alfredo, como substituto natural ao irmão, que ganhou respeito e apoio dos saxões por liderar suas tropas à vitória contra os invasores. Além disso, a batalha reforçou a crença entre os saxões de que era possível derrotar os nórdicos em batalha, o que aumentou a determinação e motivação das forças saxãs na luta pela defesa de suas terras. No entanto, a batalha também demonstrou a habilidade dos nórdicos em se adaptar a diferentes situações, já que eles conseguiram repelir os ataques iniciais dos saxões e até mesmo recuperar o controle do campo de batalha em um momento crítico. Isso serviu como um lembrete para os saxões de que os nórdicos ainda eram uma ameaça perigosa que precisava ser levada a sério. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Esperamos que tenha gostado e aprendido algo novo sobre esse evento histórico marcante. Não se esqueça de inscrever-se no canal, deixar seu comentário e like. Isso ajuda e nos dá ânimo para continuarmos a produzir vídeos.